Prazer estar aqui com vocês, alegria de verdade, poder estar no Brasil. Eu gosto de falar, eu gosto de pregar, eu gosto de mobilizar, eu gosto de apresentar as coisas que Deus está fazendo em outras partes do mundo e ver a resposta das pessoas dizendo: eu quero me unir a essa causa, eu quero me unir à missão de Deus em transformar vidas em comunidades. E falar tudo isso em português é melhor ainda. A gente está lá nos Estados Unidos há quase 5 anos, prego em portunhol, sou fluente em portunhol, né? Falo perfeitamente, portunhol, português com espanhol, né? Inglês também, dou treinamento, mas falar em português não tem nada igual, é bom falar nossa língua e principalmente falar das coisas de Deus, compartilhar sobre esse Deus que espero já tenha transformado a tua vida, transformado a tua história, que você tenha tido encontro impactante, marcante, que você não esquece, que você lembra onde você estava, de onde Deus te tirou, como Ele transformou a tua história. Falar desse Deus que nos ama, como a gente cantou aqui tantas vezes, que gostoso é adorar na nossa própria língua. Quão grande é esse Deus que nos amou, que não abandona, né? Ele deixa as 99 cuidadas e vai em busca da ovelha perdida. Esse Deus que se importa, que nos conhece pelo nome, que sabe das nossas frustrações, das nossas expectativas, sonhos, projetos. Ele nos conhece. E esse Deus é tão maravilhoso, tão esplêndido, tão majestoso, que a gente não consegue contê-lo em nós mesmos. Espero que você não consiga. Eu espero que você ame a Deus tão profundamente que você queira fazê-lo conhecido através dos relacionamentos que você tem aqui, mas intencionalmente pense: como eu posso levar essa mensagem até aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. São mais ou menos 3 bilhões de pessoas no mundo hoje, 3 bilhões, eu sei que é um número grande demais para a gente ter uma ideia do que significa, mas 3 bilhões de pessoas que não têm acesso ao Evangelho, moram em países onde é proibido pregar o Evangelho, não tem igrejas, não tem cristãos, não tem Bíblia, ainda que eles procurem, eles não vão encontrar alguém que possa explicar para eles quem é esse Deus, Criador dos céus e da terra, quem é Jesus. E o trabalho da UM como agência missionária está focado em estabelecer comunidades apaixonadas, vivas, de seguidores de Jesus entre os povos menos alcançados. O nosso desejo, trabalho é mobilizar a igreja de Cristo espalhada pelo mundo para fazer esforços intencionais de dar acesso a essas pessoas à mensagem que eu espero tenha impactado e transformado a tua história. E eu quero falar um pouco disso, mas o foco da mensagem aqui nessa noite é exatamente a motivação, a razão, o que nos impele, o que deveria mover o nosso coração para pensar: como eu posso fazer isso? Eu acho que todos nós aqui, se você tem algum tempo de igreja, você deve ter uma concepção de missionário. O que é um missionário? Quando você ouve missionário, missionário é a pessoa que deixa tudo, abandona o seu país, sua cultura, sua língua, sua comida, pai, mãe, tia, sogro, sogra, primos, e vai para um outro país pregar o evangelho no meio de uma floresta, comer cérebro de macaco, sei lá, viver perigosamente por amor a Jesus. É um conceito que realmente houve uma época na história, e em alguns lugares ainda é necessário esse perfil de missionário. Mas hoje a população do mundo está concentrada em centros urbanos. É um outro estilo de conexão que a gente pode fazer hoje. Nessa comunidade global, conectada, virtual, eu acredito que, se não todos aqui, a maioria deve conhecer alguém que mora em outro país, não é verdade? Eu acho que hoje todo mundo conhece alguém que mora em outro lado do mundo, e você continua um relacionamento com essas pessoas. É possível a gente intencionalmente planejar em como desenvolver esse relacionamento com alguém que mora em Bangladesh, Irã, Paquistão, Tajiquistão, Iraque, Nepal, Turquemenistão, sei lá onde. É possível. Mas antes de entrar nessa parte prática, a grande pergunta é: o que moveria você a pensar em fazer isso? O que você veio buscar aqui essa noite na igreja? Por que você veio aqui? Para ter comunhão com os irmãos? Fantástico, a igreja, corpo de Cristo, um anima o outro, para adorar a Deus, excelente. Mas pensa aí um pouquinho, o que você veio fazer aqui essa noite? Por que você veio aqui? O que você esperava encontrar aqui essa noite? Qual é a tua expectativa ao vir aqui domingo após domingo?
Para alguns eu acho que é checar a lista, domingo fui na igreja, beleza, domingo que vem eu volto e continuo a minha rotina religiosa. Para outros talvez você esteja passando por uma crise séria, talvez uma enfermidade, uma crise num relacionamento, uma necessidade financeira. A maioria das pessoas começam a buscar a Deus pelo que Ele pode dar. E tudo bem. Na verdade, Deus sabe que Ele é o único suficiente, Ele não tem crise nisso e nós somos dependentes. Mas ninguém consegue ou deveria sustentar um relacionamento com Deus baseado no que Ele pode te dar. A maior bênção, a maior dádiva, o maior presente que Deus quer lhe dar é Ele mesmo, é a sua própria pessoa. E talvez você conheça o texto de Isaías capítulo 6, para mim foi o texto da minha conversão. Isaías capítulo 6 diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tocado, ou melhor, tirado do altar, com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca, ou os meus lábios, a minha boca, e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Em fevereiro de 1989, bastante tempo atrás, eu fui na igreja pela primeira vez. Minha mãe estava muito doente, nenhum médico conseguia descobrir qual era o problema que ela tinha. Um amigo do meu pai o convidou para ir numa igreja, e eles disseram: você tem que começar a vir na igreja conosco. Eu falei: eu não quero ir na igreja. Eu nunca fui na igreja, mas não queria ir. E aí umas moças lindas me recepcionaram na porta da igreja e falaram: a gente vai ter um acampamento de carnaval, você não quer vir? Eu quero ir nesse acampamento. Estou muito interessado em ir nesse acampamento. E naquele acampamento o tema era Isaías 6:8. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Essa mensagem transformou a minha história. Imagina se você nesse lugar aqui, hoje, essa noite, imagina se você pudesse ter essa visão de Isaías. Imagina se você pudesse ver o Senhor sentado num alto e sublime trono, exaltado, com serafins. Que seres são esses de 6 asas, que com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés, com 2 voam, e que dizem um ao outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu acho que você e eu, se a gente tivesse essa experiência essa noite, a gente cairia com o rosto em terra, prostrado, e assim como Isaías diríamos: ai de mim, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou impuro, eu tenho uma vida cheia de falhas. Ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, Criador do universo, Senhor de toda a história, que governa o mundo soberanamente. Um Deus que não está atrasado nos seus planos, Ele não tem as coisas fora de controle, Ele controla tudo.
Ele governa o tempo, Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua história, Ele é dono do ouro e da prata, Ele traz à existência coisas que não existem como se existissem. Esse é o Deus que te ama, que quer se relacionar com você, que quer convidar você para uma relação de intimidade. Esse é um Deus espetacular, que não tem palavras, adjetivos capazes de descrever a sua grandeza. E quando não existe mais adjetivos, a única coisa que a gente consegue dizer é glória. Glória ao Senhor dos Exércitos, a Ele toda a honra e toda a glória, a Ele seja todo o louvor, a Ele seja toda a adoração, só Ele é digno. Ele criou todas as coisas, nele existimos, nos movemos, respiramos, nele está a plenitude de todas as coisas, e tudo que foi feito foi por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é o Deus que eu espero você tenha vindo encontrar essa noite, não que ele esteja unicamente aqui, mas é esse Deus que nós viemos adorar, que você deve adorar na tua casa, no teu trabalho, nos teus estudos. É esse Deus que é vivo, Ele não é uma teoria, Ele não é uma religião, Ele é uma pessoa que se importa, que ama, e quando você se encontra com Ele, não tem como você não reconhecer as tuas falhas, o teu pecado. Eu espero que cada um de vocês essa noite já tenha tido esse encontro com Deus, e se você ainda não teve, como a pessoa que estava ministrando o louvor aqui disse, essa é a noite, não perca essa oportunidade. Esse Deus te convida, de tantas formas Ele te convida, não a só buscá-lo pelas coisas que Ele pode te dar, mas Ele te convida a conhecê-lo de uma forma íntima, e você desfrutar de uma amizade, e de quem Ele é. Você deve ter ouvido a história de Moisés, ainda que você tenha pouco tempo de igreja, imagino que você já deve ter ouvido a história de Moisés. Um cara que foi chamado por Deus, andou 40 anos conduzindo um povo no deserto chato, reclamão, que reclamava de tudo, não tem carne. No Egito a gente era escravo, mas tinha cebola no Egito. Ai, saudade de ser escravo e comer cebola. Moisés, por que você tirou a gente de lá? A gente quer morrer e matar você também. Imagina 40 anos aguentando a chatice daquele povo. E quando ele está prestes a entrar na terra prometida, ele sobe, Deus o leva para o alto do monte, ele vê toda aquela terra, e Deus diz, você não vai entrar. Você acha que Moisés saiu batendo o pé, falando, Deus carrasco, eu fiz tudo isso e agora eu não vou entrar nessa terra prometida? Irmãos, eu tenho certeza que a atitude de Moisés é, eu não estou nem aí com essa terra, eu quero é a glória, eu quero o céu, eu quero estar contigo, face a face. A maior recompensa de Moisés não é a terra prometida, era o próprio Deus. Deus pode fazer tantas coisas nas nossas vidas, Deus pode nos dar tantas coisas, Ele pode curar tuas enfermidades, Ele pode restaurar teus relacionamentos, Ele pode acabar com as suas dívidas, Ele pode fazer um monte de coisas. Mas mais do que tudo que Ele pode fazer, Ele te convida para um relacionamento de intimidade. Salmo 25:14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais dará a conhecer os seus segredos. Deus tem muito mais para se revelar a você, se você quiser conhecê-lo. 2 Crônicas capítulo 15, tem um profeta chamado Azarias. Ele vai encontrar-se com o rei Asa. Esses nomes bíblicos são interessantes, né? Azarias encontrar com o rei Asa. E ele fala, Asa, o Senhor estará com você, enquanto você estiver com Ele. E se você o buscar, Ele se deixará ser encontrado por você. Esse Deus que criou todas as coisas, Ele tem prazer em deixar-se ser encontrado por aqueles que o buscam. Ainda que você tenha 20, 30, 50 anos de igreja, há tantas coisas mais que a gente pode aprender de Deus e do seu poder. Há tanto mais para conhecer de Deus, e Ele te convida essa noite para um relacionamento de intimidade. A Bíblia diz que Ele não nos deu espírito de escravidão para novamente andarmos atemorizados, mas espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Essa é a intimidade, esse é o nível que Deus quer se relacionar com você, de um Pai amoroso, que ama ao ponto que você já deve ter decorado esse versículo, João 3,16, acho que é o versículo mais decorado da terra, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tanto que Ele amou, que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. E a oração que muita gente também já decorou, né? Pai nosso que está nos céus. Esse é um relacionamento que Deus quer ter conosco. Isaías teve essa visão, o Senhor sentado no alto e sublime trono, as abas da sua veste enchia todo o templo, os serafins voando, se encheu de fumaça, e diante dessa visão, ele reconhece, eu sou pecador. Você já reconheceu isso? Não tem como você se aproximar de Deus e não enxergar cada vez melhor as tuas misérias, as tuas falhas, as minhas falhas, os meus pecados. O potencial de maldade em cada ser humano é terrível. A gente tem um potencial para fazer tanta crueldade, que se não fosse Deus mudando a nossa história, eu não sei onde a gente iria parar. E mesmo nós, transformados, lavados, remidos pelo sangue de Cristo, a gente anda numa batalha diária. O próprio Paulo, grande apóstolo Paulo, ele falou, eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que depois de haver pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser desqualificado. O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse faço, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Isaías tem uma visão clara do seu pecado, e eu não sei se você já teve uma visão clara da sua miséria. Às vezes a gente se aproxima de Deus, achando, ele é pai, e aí paizão, beleza, me dá um negócio aí, eu estou aí, seu filho amado, querido, pelo qual Jesus morreu, então, eu estou precisando desse negócio aqui. Lembra aí na sua história, quando você teve o seu primeiro namorado ou namorada, você lembra? Com temor e tremor, você chegou na casa do sogro, da sogra, sei lá, muito educadamente, com licença, por favor, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, poderia eu, talvez, quem sabe, ter um copo de água, se não for muita moléstia? Você não conhece, né? Vai ver, mas depois você vai pegando intimidade, né? Já vai abrindo a geladeira, não pede nada, e aí a intimidade descamba um pouco. E aí, ô sogra, dá para lavar uma roupa aí, porque já estou sem meia lá em casa, sei lá. Intimidade é bom, mas se a gente não toma cuidado, cai numa falta de respeito. Algumas vezes a gente se aproxima de Deus esquecendo quem Ele é. Não perca de vista que o Senhor reina sobre toda a terra. Cale-se diante dEle os povos. Dobre os joelhos, ergam as mãos, lembram dessa música? Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder. Deus, Ele nos chama à intimidade, mas cuidado, não perca o respeito, o temor, Ele continua sendo Deus. E sem essa concepção da nossa miséria, do nosso desespero por vida eterna, por salvação, por um sacrifício suficiente, capaz de apagar os nossos pecados, aniquilar as nossas dívidas, sem essa concepção do miserável homem que sou, a gente nunca vai se entregar a Deus em devoção plena, completa. Senhor, por ti qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer lugar, por quem tu és, pelo que já fizeste por mim, eis aqui a minha vida, é tua, Senhor. Não há razão para viver se não for para ti. Como Paulo diz, para mim viver é Cristo, o morrer é lucro. Senhor, se não for para ti, não há sentido para continuar vivendo. Na verdade, Paulo fala, olha, eu vou ser sincero com vocês, para mim partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mais ou menos como dizendo, estou cansado de sofrer nessa terra, estou cansado de apanhar, estou cansado de ser apedrejado. E quando ele escreveu isso, ele estava preso. Ele disse, para mim partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas eu estou convencido que se o meu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, estou certo de que permanecerei e estarei convosco para o vosso progresso e gozo na fé. Está lá em Filipenses capítulo 1. A única coisa que fazia dar sentido para Paulo continuar vivendo é que ele vivia para Cristo. Mas sem a noção da nossa miséria, sem a noção da santidade de Deus, como Isaías teve, você não é capaz, nem eu seria, de dizer o que Isaías disse. Quando ele ouve o Senhor perguntando, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele não faz pausa, espera aí Deus. Eu ouvi o Senhor conversando aí consigo mesmo,
E ao dizer a quem enviarei, quem há de ir por nós, o senhor pode me dar um pouco mais de detalhes do que isso significa? Ir para onde, fazer o quê? Quanto tempo isso vai levar? Quanto isso vai custar? Qual que é o planejamento estratégico, a logística, o cronograma? Qual que vai ser a equipe de apoio que vai estar ajudando nesse projeto? Isaías não fala nada. A única resposta que ele dá: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A missão de Deus não começa com você sabendo da necessidade dos povos perdidos. A missão de Deus não começa com você: uau, eu li as estatísticas, 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, eu ouvi sobre o povo de Gana, Sudão, Afeganistão. Não começa por aí. A missão de Deus começa com Deus, termina com Deus. Não importa se você sabe ou não sabe aonde fica Latívia. O que importa é: você conhece a Deus? Você teve uma experiência transformadora com Deus? Porque quando a gente tem isso na nossa vida, a única coisa que a gente quer é dizer: Deus, a minha vida é tua, a minha vida é para o teu louvor, eu quero viver para a tua glória. Quando você lê o livro de Romanos, eu acho que talvez também, novamente, se você tem muito tempo de igreja, você decorou aquele versículo: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12. Quem é que começa um diálogo falando: rogo-vos, pois? Imagina que você está encontrando com a pessoa de manhã: Wesley, rogo-vos, pois, que oferecei os vossos corpos. Tipo, é claro que o diálogo não começa aí. Isso é capítulo 12. Paulo gasta 11 capítulos para falar para os romanos: vocês são os miseráveis, pecadores. Vocês estariam perdidos, foram enxertados na oliveira boa. Vocês nem eram povo, nem eram herdeiros de nada. Mas Deus, por sua infinita graça, trouxe vocês para fazer parte desse corpo. Agora, entendendo isso, eu vos rogo. Entenderam essa lição? Agora eu vos rogo, imploro, apelo, por favor, entreguem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma pessoa que entende a sua miséria, entende o preço que foi pago, entende a santidade desse Deus que te resgatou. É fácil agora fazer um convite. Vocês entenderam? Então aqui vem o meu convite. Rogo que vocês se entreguem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo diz: Ele morreu por todos, Jesus morreu por todos, logo, todos morreram. E Ele morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você entendeu o propósito? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora vivo na carne, vivo por meio da fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, novamente eu pergunto: o que nós viemos fazer aqui na igreja essa noite? Oferecer um culto, um sacrifício de louvor, a expressão da nossa gratidão por quem Ele é e o que Ele fez. Deus não precisa de nós para nada. Deus não está deficiente de recursos, quer humanos, quer financeiros. Um dos salmos diz, Deus se manifesta ao povo através do salmista, dizendo: se eu tivesse fome, você acha que eu pediria alguma coisa para vocês? Minhas são as aves dos céus, meus são todos os animais do campo. Deus não precisa da gente, mas olha a beleza do que Ele faz. Um tempo atrás eu fui construir uma mesa lá em casa. Não sei se você já construiu alguma coisa. Foi a primeira e única coisa, por enquanto, na minha vida que eu construí. Comprei as madeiras, parafusos, furadeira, serra. Ficou uns 4 meses lá no chão de casa. Até que, não sei se tive coragem ou tempo, mas comecei a colocar o projeto em marcha. Montei, cortei, e no meio do processo, meu filho, Lucas, 9 anos de idade, falou: pai, eu quero te ajudar. Legal, Lucas, que bom que você quer me ajudar. Um filho de 9 anos de idade, montar uma mesa, trabalhar com serra, furadeira e parafuso,
Eu falei, isso vai me dar mais trabalho do que ajuda, isso vai atrasar a obra. A gente montou a mesa, no final a mãe, né, minha esposa ama tirar fotos, ela falou, não, vai, vamos tirar uma foto. Aí meu filho parado com a furadeira assim, né, tipo, eu construí a mesa, eu fiz uma mesa. Naquele momento, eu entendi, Deus não precisa da gente para nada. Mas em um determinado momento da nossa jornada com Cristo, a gente fala, Pai, eu quero ajudar. E Deus, ok, você quer me ajudar. Na verdade, Deus não faz isso. Mas a gente mais atrapalha o que Deus está fazendo do que ajuda. Mas Deus não se importa. O relacionamento que eu desenvolvi com o meu filho, construindo aquela mesa, o prazer de trabalharmos juntos, a amizade fortalecida, isso não tem preço. Deus convida a gente para a sua missão, não é porque Ele, caramba, onde está o povo, ninguém aparece, o que eu vou fazer? Deus tem tudo sob controle, a sua história e o seu plano irão se cumprir. Você pode ter certeza que Apocalipse vai se cumprir, que diante do trono vai ter pessoas de toda tribo, língua, povo, raça e nação adorando a Deus. Isso vai se cumprir. Mas Ele te dá o privilégio, a oportunidade de unir-se a Ele na sua missão. Ele provê, Ele capacita, Ele financia, Ele faz as coisas acontecerem, Ele abre portas, fecha portas, Ele veda os olhos, Ele faz as coisas acontecerem. Mas sabe qual é a beleza desse processo todo? É que você começa a conhecer a Deus não de ouvir falar, mas de andar com Ele. O poder de Deus não é algo que você lê na Bíblia só, o poder de Deus é manifesto em você e através de você. Quem ganhou mais no processo de conduzir um povo 40 anos no deserto? Não foi o povo, foi o próprio Moisés. Você consegue imaginar um homem que falava com Deus como se estivesse face a face com Ele? Você consegue imaginar um homem que via a sarça arder, o mar vermelho se abrir, Deus ministrando na vida dele para que através dele o povo fosse ministrado? Deus te convida, mais uma vez, a unir-se a Ele na sua missão. Deus te convida a experimentar o poder dEle em você e através de você. Esse convite de intimidade com Ele é um convite, não porque Ele precisa de você nem de mim, mas é um convite de um Pai que ama a gente tanto, 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 que Ele se recusa a deixar a gente do jeito que somos. Ele se recusa, simplesmente, porque Ele nos ama tanto, Ele quer que a gente seja simplesmente como Jesus. É um livro do Max Lucado, esse título, Simplesmente como Jesus. O meu convite para você, essa noite, é para você aceitar esse convite que é de Deus, não é meu, é um convite de Deus para você. Talvez como Jó, hoje você poderia dizer que conhece a Deus de ouvir falar, mas em um determinado momento da vida de Jó, ele diz, eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O Senhor não é só um versículo que eu decorei em Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí você vai visitar um cara estrupiado, caiu do 4º andar do prédio, bate nas costas dele, liga não, irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Deus tem um propósito na sua vida. Tipo, fala sério. Mas se você passou por um momento de tensão, de dor, de sofrimento, você não tem só um versículo memorizado, você tem uma história para contar, o testemunho do Deus Consolador, do Deus fiel, do Deus que anda no vale da sombra e da morte. Você não é só uma pessoa que recita versículos, você é uma testemunha viva de um Deus que age. E as pessoas podem dizer, você está falando, mas você não sabe. Deixa eu te contar a minha história. João fala que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, as nossas mãos apalparam. Disso testemunhamos a respeito do verbo da vida. Deus te convida para conhecê-lo, andando com Ele, trabalhando com Ele. E esse conhecimento você não adquire em nenhum outro lugar. O convite para nós essa noite é um convite de serviço. Um convite de servir a Deus como uma oportunidade de conhecer a Deus ao trabalhar ao lado dele. Somos cooperadores.
Mas esse trabalho não é simplesmente porque Deus está precisando de mão de obra barata. Não, Deus está convidando filhos para andar com Ele e conhecê-lo trabalhando juntos. É um convite fantástico. E se você não experimentou isso ainda, essa é a hora. Não espere, se voluntarie. Pergunte aí para a liderança da igreja, o que eu posso fazer para servir a Deus? Convide pessoas para ir na sua casa e você falar de Jesus para elas. Não precisa nem trazer para a igreja, começa lá. Arranje coisas para fazer como uma forma de experimentar o poder de Deus em você e através de você. É isso que aconteceu com Isaías. Deus se revelou a ele, mostrou a sua santidade, ele se deu conta do seu pecado, ele foi perdoado e logo recebeu de presente uma missão. Deus se revelou a nós, para que através de nós o mundo possa conhecê-lo. Esse é o propósito de Deus ter entrado na tua vida e transformado a tua história. Deixe com que outras pessoas conheçam a Cristo através de você. Sirva ao Senhor e encha o teu coração de significado, sabendo que você está aqui porque tem uma missão. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos pedir para Deus nos ajudar nesse processo? Senhor, Tu és o Criador de todas as coisas. E quando Jesus esteve aqui nesse mundo, em um determinado momento Ele viu uma multidão e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas aflitas e perdidas, sem pastor. E Ele falou para os discípulos: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. Porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Deus, Tu és o Senhor da seara. O Senhor conhece tudo a respeito desse mundo que o Senhor criou. Mas nós nessa noite, Deus, queremos declarar que nós Te amamos tanto, que nos importamos com as Tuas coisas, com o Teu reino, com a Tua obra. Nós queremos Te conhecer mais e mais e mais e mais, Deus. Nós não queremos nos contentar em achar que já sabemos, já ouvimos, já conhecemos. Deus, nós cremos que o Senhor tem muito mais para se revelar a nós. E nessa noite, Pai, espero que os meus irmãos aqui, juntos como um só corpo, estejam dispostos, assim como Isaías, de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, nós queremos Te conhecer, de experimentar o Teu poder em nós e através de nós. Nós queremos, Deus, nos voluntariar a trabalhar na Tua obra, sabendo que não é que o Senhor precisa, mas Deus, nós queremos desfrutar de intimidade, de andar contigo, de ouvir, Deus, o que o Senhor tem no teu coração, de se compadecer pelas coisas que entristecem o Senhor, de sermos instrumento nas tuas mãos, Deus, para proclamarmos a Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória. E por isso nessa noite, Deus, a minha oração é que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui essa noite, que ainda que tenham vindo por outros motivos, como a mulher samaritana que começa um diálogo com Jesus pedindo água, e no final ela sai encontrando a água da vida, daquele que quem beber nunca mais terá sede. Deus, que isso seja o que cada um dos meus irmãos tem encontrado essa noite. O Senhor, que é o maior presente, a maior bênção, a razão de nós estarmos seguindo a Cristo, não são as coisas que o Senhor pode nos dar, mas quem Tu és. Pai, ajuda-nos, Deus, somos limitados, precisamos de Ti, e por isso eu Te peço, Deus, fala conosco de forma que a gente possa entender ao longo dessa semana. Continua ministrando aos nossos corações, continua mostrando, Deus, o que o Senhor quer nos dar, que é a Tua própria presença e amizade, e usa-nos, Deus, para abençoar outras vidas nesse processo. Nós Te amamos, Deus, por isso fazemos essa oração de entrega ao Senhor, em nome de Jesus, amém, amém.